Gálatas capítulo 6. O versículo 14 é a base da mensagem esta manhã. Mas eu vou ler desde o 11, a fim de termos um contexto melhor, uma compreensão melhor. Gálatas capítulo 6, versículo 14 é a base da mensagem, mas eu vou ler desde o 11. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aleluia! Leia comigo o versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Seja abençoada, assim como a pregação, a reflexão, Senhor, desta hora. Ilumina-nos, ilumina o nosso entendimento e concede-nos a Tua graça, Pai, e a bênção de podermos ouvir a Tua voz. Ilumina-me, este pecador, este pregador de pés de barro, falho, que o Teu Espírito Santo use-me para a Tua glória, que a Tua igreja seja edificada, o Senhor seja glorificado, e eu seja usado, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Uma das maneiras pela qual Deus nos chama para estar no mundo e amá-lo é a evangelização do mundo. Deus nos amou, nos resgatou do mundo, mas nos deixou no mundo. E concomitantemente, ao mesmo tempo que Ele nos resgata e nos salva, Ele nos envia ao mundo, com a missão de proclamar o Evangelho, com a missão de testemunhar. Então, Ele nos dá o corpo e o sangue do Seu Filho Jesus Cristo e nos lembra do que Ele fez para nos salvar. E Ele diz, olha, isso é um memorial. Lembrem-se para não se esquecerem. Nunca se esqueçam o que eu fiz. Mas todas as vezes que vocês se lembrarem, todas as vezes que vocês sentarem à mesa, todas as vezes que vocês comerem o pão e o cálice, vocês anunciam, vocês proclamam, vocês testemunham, vocês amam, demonstram o amor pelo mundo. Então, uma das maneiras pela qual Deus nos chama para estar no mundo e amar os perdidos é a evangelização das pessoas que estão no mundo. O evangelismo é o cerne da campanha de Deus para a restauração de toda a sua criação.
a reconciliação daqueles que estão afastados dele pelo pecado. Somente por meio da obra redentora de Cristo é que os propósitos de Deus para resgatar esse mundo podem se concretizar, podem ser realizados. Logo, é esperado de cada um de nós e de toda a igreja, de todos nós, o anúncio, a proclamação do Evangelho da cruz, o testemunho. Na nossa família, entre nossos amigos, na nossa teia de relacionamentos e nas oportunidades que Deus nos fornece, devemos simplesmente declarar o Evangelho como nós o conhecemos e experimentamos. Não temos de ser outros Billy Grahams, outros Robertos McAllister. Não temos que ser pregadores brilhantes, dinâmicos, persuasivos, como Charles Spurgeon. Precisamos apenas testemunhar. Precisamos apenas relatar com fidelidade a respeito daquilo que Jesus fez para salvar pecadores, como eu e você, como nós. O que Jesus fez, meus irmãos, para nos salvar, Ele o fez na cruz. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da cruz. Por isso, não se pode separar. Às vezes parece que se prega um evangelho light, se quer anunciar um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem dor. Pare de sofrer. É um evangelho sem cruz. Porque o sofrimento faz parte da cruz. Essa é uma teologia de glória sem sofrimento. Querem a coroa da glória sem a coroa de espinhos. Eu quero pensar um pouco com você a partir da experiência do apóstolo Paulo a respeito da cruz. Paulo nos dá o parâmetro para avaliarmos todo o ensino e vida cristã. E qual é o parâmetro que temos dado pelas Escrituras, pelos apóstolos, pelos evangelistas, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para avaliarmos todo o ensino e vida cristã? O parâmetro é a mensagem da cruz. Volte às páginas, deixe marcado aí o versículo 14, mas volte até o capítulo 1, a carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios. Aqui temos o parâmetro para avaliação de todo o ensino e de tudo na vida cristã. A mensagem da cruz é o padrão, a mensagem da cruz é o termômetro, a mensagem da cruz é o parâmetro que temos para avaliarmos a vida cristã. Certamente, versículo 18 do capítulo 1 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, intitulada aí pela própria Sociedade Bíblica, a mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura. Ainda bem que ele não parou aqui. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder
de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Voltemos lá para Gálatas. Contra todo o orgulho farisaico das realizações espirituais, a cruz proclama a palavra de juízo. Paulo está censurando os fariseus. No versículo 13, ele diz: pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne, no fato deles se circuncidarem. E dizerem: está vendo? Olha quantos nós circuncidamos. Olha quanto que nós fizemos. Olha quanto que nós alcançamos. Olha as nossas realizações. Então, contra todo o orgulho farisaico das realizações espirituais, a cruz condena, a cruz proclama, é a palavra de juízo. Já para aqueles que creem, a cruz é o poder de Deus para fazer todas as coisas novas. Eis que tudo o que ficou para trás, passou, agora Deus faz coisas novas. Falávamos sobre isso ontem na consagração. Estamos em Cristo, as coisas antigas passaram. Deus faz novas todas as coisas. É por isso que devemos perdoar, é por isso que precisamos pedir perdão, porque o que aconteceu ontem é coisa antiga, ficou para trás. Perdoados, avançamos em novidade de vida. Para aqueles que creem, a cruz é o poder de Deus para salvar, para restaurar e para fazer tudo novo. Nos lembrando que somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. Somos amados por um amor, como dizia ontem, incondicional e um amor inseparável. Nada absolutamente poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, voltando para o apóstolo Paulo, como se eu fosse íntimo dele. Voltando para o apóstolo Paulo, como se fosse o Paulinho aqui, vizinho que jogou bola comigo. O grande apóstolo Paulo, o maior teólogo da igreja cristã. Um momento distinto na história da salvação preencheu, dominou o horizonte da vida do apóstolo Paulo. Para ele, a cruz era a realidade singular, decisiva e transformadora da sua vida.
Nenhuma área, absolutamente nenhuma área, nenhuma categoria da existência dele deixou de ser tocada, deixou de ser transformada pela morte expiatória de Cristo em seu favor. A cruz reinterpretou seu passado, revelando o seu pecado e a inutilidade, a futilidade dos seus esforços para conseguir a aprovação de Deus. A cruz também definiu o seu presente. Agora, como ele mesmo disse, para ele o viver é Cristo e nada mais importa, nada mais interessa, nada mais tem significado. Agora, no presente, o viver é Cristo. Como ele disse em Filipenses 1:21. O que importa é conhecer a Cristo, o resto eu considero como refúgio. Sublime para mim é o conhecimento de Cristo, sublime é o conhecimento do Evangelho, sublime é o poder de Deus, é a mensagem da cruz. Para ele o viver é Cristo. Conhecer Cristo, agradar a Cristo, servir a Cristo, glorificar a Cristo. Cristo se tornou o verdadeiro, real sentido e propósito da vida de Paulo, nesse tempo presente, no mundo. E, obviamente, a cruz não somente reinterpretou seu passado, não definiu o seu presente apenas. A cruz determinou o seu futuro. Então, se para Paulo o viver é Cristo, então o morrer é ganho, o morrer é lucro. Porque se eu estou em Cristo, eu apenas vou passar da morte para a vida. Morrer é lucro. Toda esperança e alegrias de Paulo residem em Cristo. A morte é só um detalhe, a morte é apenas um chamado, apenas uma porta através da qual a gente vai passar para adentrar na dimensão eterna da vida. Como consequência, meus irmãos, a cruz foi um fator essencial para definir o relacionamento de Paulo com o mundo. Por um lado, ele diz, o mundo foi crucificado para ele. Não tinha nenhum controle sobre sua vida. Por outro lado, ele diz que foi crucificado para o mundo. Na sua conversão, ele foi crucificado com Cristo. Ele fala disso no capítulo 2 desta carta, Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se considerava crucificado, morto para o mundo. O mundo está crucificado para nós. Estamos crucificados para o mundo. Como enxergamos nossa existência neste mundo, irmãos? Tal qual Paulo, João, Mateus, todos os discípulos, os cristãos da igreja do primeiro século, os pais da igreja. Nós devemos enxergar o mundo através do prisma da obra salvadora de Cristo na cruz. A cruz transforma todas as categorias da nossa vida. A cruz responde às questões centrais das inquietações humanas.
A cruz diz quem eu sou. Sem a graça de Deus, eu sou um miserável, um pecador, perdido, separado, alienado, distante de Deus, caminhando para o abismo de morte eterna, sujeito ao juízo e à ira divina. Mas por meio da cruz, por meio do poder de Deus, do Evangelho, da mensagem da cruz, eu fui perdoado, eu fui adotado na família de Deus, eu fui transformado pelo Espírito Santo, eu ganhei um novo coração para conhecer, amar, glorificar a Deus e viver em Cristo todos os dias da minha vida. Portanto, a cruz define quem eu sou. A cruz interpreta esse mundo em que eu habito. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Deus fez este mundo bom. E embora o pecado o tenha corrompido, a cruz demonstra o compromisso de Deus com a remoção do pecado de sobre a sua criação e demonstra o poder de Deus para restaurá-lo para si mesmo. A cruz, o poder da cruz, o poder do Evangelho, meus irmãos, restaura os perdidos para Deus. Restaura todas as coisas neste mundo para Deus. Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo os pecados, mas ao contrário, imputando a sua graça. A cruz interpreta o mundo em que nós habitamos. A cruz transforma a minha visão das pessoas. Embora feitos à imagem de Deus, por causa do pecado, todos os homens, todos os seres humanos, todas as pessoas são consideradas culpadas, condenadas, culpadas, corrompidas e sujeitas à punição, sujeitas à ira de um Deus santo. No entanto, o Evangelho traz esperança, o Evangelho dá às pessoas esperança, porque na cruz, Cristo pagou o preço pelos pecados de todos aqueles que crerão nele, de todos aqueles que serão redimidos, de todos aqueles que serão perdoados. Então, por causa da cruz, eu passo a olhar todas as pessoas como alguém a quem Deus pode perdoar, como alguém a quem Deus pode transformar pelo poder da cruz. A cruz, ela dá sentido, ela dá propósito à minha vida. Por meio da cruz eu fui comprado por Deus. E aqueles que foram comprados por Deus, digam amém. Amém. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Por meio da cruz eu fui comprado por Deus. Eu fui restaurado aos seus propósitos originais para mim, pois a vontade de Deus originalmente era que nós vivêssemos com Ele e para Ele por toda a vida. Por meio da cruz, então, esses propósitos divinos originais para a vida de cada um de nós são restaurados. De modo que agora eu posso conhecê-lo, amém? Amém?
Pela cruz eu posso conhecer a Deus, de modo que agora, pela cruz, eu posso glorificá-lo neste mundo, eu posso refletir o caráter de Deus neste mundo, eu posso trabalhar para ver o seu reino expresso neste mundo, em toda a criação, por causa da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que a mensagem da cruz domine todas as realidades da nossa existência. Que a mensagem da cruz defina quem nós somos e como vivemos neste mundo. Quando enxergarmos a nossa vida à luz daquilo que Jesus realizou na cruz, então tudo será transformado. Não ficaremos fascinados com o mundo caído e nem tampouco ignoraremos o que Deus quer fazer nesse mundo. Pelo contrário, tomaremos nosso lugar no mundo, cumprindo nossa missão, renunciando, como falávamos ontem, renunciando a coisas de prazeres momentâneos, a fim de nos aprofundarmos e alcançarmos intimidade com Deus. Cumpriremos nossa missão sacrificando nossa vida para ver Deus ser glorificado, para ver o Evangelho proclamado e para ver pecadores serem salvos. É para essa direção que a história de Deus caminha. Tomemos nosso lugar na história. Façamos parte daquilo que Deus está fazendo e quer fazer no mundo. Amém? Senhor, obrigado. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a alcançar maturidade na vida cristã, na nossa fé. Não queremos mais ser como meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer novidade. Queremos ser homens e mulheres maduros, cristãos maduros. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. O inimigo continua, Senhor, neste mundo, seduzindo, encantando, colocando manjares diante de nós, tentando desviar a nossa atenção, tentando nos atrair. Dá-nos, Senhor, maturidade para avaliar essas tentações e sugestões do inimigo no mundo, as tentações da nossa própria carne, da nossa própria cobiça, que possamos, Senhor, avaliar e resistir a cada uma e todas elas, pelo Evangelho, pela mensagem da cruz. Ajuda-nos a viver em Cristo, a andar em Cristo, com Cristo, e a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Ajuda-nos.